Bom, acho que é importante a gente considerar que todo suicídio é o suicídio de uma determinada sociedade, né? Então, assim, o suicídio das sociedades antigas era diferente do suicídio das sociedades medievais, como é diferente do suicídio da sociedade que a gente vive. O suicídio da sociedade capitalista, ele tem as suas próprias características, né? E são características que também vão buscar um conjunto das características dessa sociedade para se fundarem, né? Então, é importante a gente levar em consideração, entre essas características, o fato de que a possibilidade que se construiu nessa sociedade da mobilidade social, que não é uma mentira, mas tampouco ela está dada a todos, não é? Criou entre nós uma profunda competitividade que faz com que a gente esteja sempre disputando uns com os outros. E na medida em que a gente olha uns para os outros, principalmente como obstáculos, às vezes como adversários ou até mesmo como inimigos, fica muito mais difícil da gente se reconhecer uns nos outros. Fica muito mais difícil da gente estabelecer laços solidários e fraternos uns com os outros. O que vai fazer com que a gente se torne cada vez mais individualista, né? Lembrando que essa forma de ser social, que a gente se reconhece, que é o indivíduo, é uma característica própria dessa sociedade também, né? Mas agora não só somos indivíduos, como somos indivíduos que não se reconhecem nos outros indivíduos. Isso faz com que a gente olhe uns para os outros e não reconheçamos na humanidade do outro, não nos reconheçamos nos sofrimentos dos outros e muito menos na alegria dos outros, né? Para essa sociedade se manter e manter as suas características sem ter que se alterar, ela lança mão de um conjunto de estratégias que vão fazer com que nós nos reconheçamos como os únicos responsáveis, únicos e exclusivos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso. Então, na medida em que a gente consegue alcançar a mobilidade social, a gente acha que a gente é muito bom, não é? E que é graças ao nosso mérito, e aí o termo meritocracia, né, por trás disso, é graças ao nosso mérito que a gente alcançou essa mobilidade social. Agora, na medida em que a gente não consegue, a gente também acha que é pela falta de esforço, pela falta de iniciativa, pela nossa incompetência. E aí, para ajudar nisso, a gente vai ter a própria ciência justificando essa questão muitas vezes, inclusive através da genética ou através da biologia de uma forma aplicada através da medicina, mas que vai colocar nos próprios indivíduos, no seu caráter orgânico principalmente, essa responsabilidade. Outras vezes a gente vai ter, por exemplo, a psicologia, né, cumprindo esse papel, colocando no psiquismo dos indivíduos essa responsabilidade, né? Então não é incomum que a gente jogue sobre o indivíduo a responsabilidade única e exclusiva pelo sucesso e pelo fracasso, e quando a gente está falando de suicídio, como se fosse uma característica, então, dos indivíduos. Indivíduos pouco adaptados, indivíduos que têm algum tipo de transtorno, ou indivíduos que têm algumas características psíquicas. É característico da nossa sociedade lidar com o suicídio como se fosse algo que é da ordem da loucura, não é? Na verdade, na nossa sociedade, o que a gente faz é uma síntese das formas anteriores que o suicídio foi compreendido. Então a gente muitas vezes vai ver muitas pessoas vão ver o suicídio como um pecado, um tanto de pessoas vão ver o suicídio como crime, inclusive, algumas pessoas ainda acham que o suicídio é crime, quando na verdade, né, na nossa sociedade não é. E principalmente a questão da loucura, né? Acho que é a forma mais comum das pessoas atentarem para esse fenômeno. E aí, a ideia de que por trás dos suicídios, ou da grande maioria dos suicídios, há uma doença mental, que é um termo que, vale dizer, é um termo que traz algumas características, porque a ideia de doença é a ideia de que é algo que está no indivíduo, né? Que pode ser chamado de transtorno psíquico, que faria um tanto mais de sentido, ou ainda alguns autores vão chamar de sofrimento psíquico, né? Muitas vezes, alguns utilizam os transtornos para justificar os suicídios. Então não é incomum que a gente pegue em alguns materiais, como por exemplo da OMS ou de algumas produções, principalmente de psiquiatras, mas não só, né, que vão dizer que, por exemplo, 98% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos psiquiátricos ou transtornos psíquicos.
Vejam, o sujeito pode ter um transtorno e tentar se matar por qualquer outra coisa que não o próprio transtorno. Além do que, na nossa sociedade, o que significa ter um transtorno? Né? Como se lida com pessoas que manifestem algum tipo de transtorno? Para além disso, o que está por trás do transtorno? Porque assim, ó, minha grande pergunta é, o que está por trás dos suicídios? O que faz com que as pessoas desejem e busquem as suas próprias mortes? Alguns vão dar a resposta, por trás do suicídio está a doença mental, ou o transtorno psíquico. Agora, tampouco isso me serve como resposta, porque eu quero saber o que está por trás dos transtornos psíquicos, das doenças mentais. O que tem feito com que tantas pessoas tenham desenvolvido transtornos psíquicos nos últimos tempos? Né? O que está fazendo com que as pessoas sofram tanto? Além de as respostas comuns de que são elas organicamente, porque elas não produzem algumas substâncias, ou de que são elas psiquicamente, porque elas não são, por exemplo, resilientes o suficiente. Né? E aí me parece que essas respostas não dão conta da complexidade do fenômeno. Agora, debater essas questões tentando buscar o que está por trás delas. Né? Então, assim, me parece que não adianta só falar sobre suicídio. Né? Fazer palestras sobre suicídio. Tem o dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, e o mês de setembro ficou conhecido como Setembro Amarelo. Né? Agora, a cada setembro, eu vejo a coisa se tornando pior. Por quê? Porque cada vez mais se tenta inculcar nas pessoas, de uma forma que seja intencional ou não, né, mas se tenta inculcar nas pessoas a ideia de que são transtornos que fazem com que as pessoas tentem se matar. E aí, ficou fácil, não é? Eu vou falar que todo mundo que se mata é louco. O princípio do qual eu parto, teórico, né, é de que nós só somos o que somos pelos outros. Nós só nos humanizamos pelos outros. Então, de alguma maneira, é na relação com o outro que a gente se humaniza. Agora, quando a gente não consegue se reconhecer no outro, ou quando a gente vê o outro como um obstáculo, um inimigo, um adversário, a gente está se desumanizando. Ou seja, a gente está colocando uma barreira entre nós e aqueles que são os capazes de nos tornarem mais humanos. Formas de superar isso exigem que a gente estabeleça outros vínculos, outros laços com as pessoas, que podem se dar nas mais diversas esferas, mas que me parece que é essencial a gente ser capaz de se reconhecer no sofrimento do outro, se reconhecer nas alegrias dos outros, né? Mas na medida que eu me considero o único e responsável pelo meu sucesso, pelo meu fracasso, na medida que eu tenho sucesso é por minha causa, na medida que eu fracasso é por minha causa, e os outros nunca estão envolvidos nesse processo. Agora, e aí? Como é que eu posso me relacionar com o outro me reconhecendo nele? Como é que eu posso entender o papel dos outros nos meus sucessos e nos meus fracassos? Agora, isso não é a questão essencial. Né? Me parece que o essencial é a gente superar essa forma de produção e reprodução da vida, que é o capitalismo, né? Que produz em nós essas características. Óbvio que até isso acontecer, e para que isso aconteça, é necessário que a gente seja capaz de estabelecer outros tipos de relação. Não é incomum que a gente se reconheça no outro, mas é o outro que é aquele que nos oprime, que nos domina, que nos explora, ou ainda um outro que é inatingível, inalcançável, que é o artista, aí vai ser o artista de TV, o cantor, o ídolo, né? Que é aquele sujeito que é muito distinto de você e que você não consegue acessá-lo. Mas você olha para o seu igual, para o sujeito que é trabalhador como você, e você não se reconhece nele. Você se reconhece num terceiro, né, que se difere de vocês. Por quê? Porque é naquele lugar que você quer estar. E se a gente não conseguir entender esse processo e nos reconhecer nos nossos, né, nos fortalecermos nos nossos e nos organizarmos com os nossos, a probabilidade da gente sofrer é infinitamente maior. E é uma sociedade que nos obriga a ter sempre um sorriso estampado no rosto, a estar sempre bem-humorado, né, ser sempre agradável. E tem dias que a gente não tá. Tem dias que a gente não quer. Tem dia que o sorriso não é verdadeiro, mas a gente tem que estar. Imagina alguém que está desempregado e vai procurar emprego, né? E chega para procurar emprego com uma olheira no meio da bochecha, se arrastando, né? Com um ar de sofrimento. É muito provável que esse sujeito não consiga um emprego. Agora, esse conjunto de características são a expressão do que ele está sentindo. Mas ele não pode sentir isso. Não é incomum que, diante disso, ou a gente coloque uma máscara para viver
a nossa vida, ou a gente lance mão, por exemplo, de um conjunto de medicamentos que não vão resolver o problema, mas vão criar uma aparência de resolução. Que não vão transformar na sociedade o que nos faz sofrer, mas vão transformar a nossa química orgânica e vão fazer com que isso que nos faz sofrer aparente não existir, ou aparente não nos fazer sofrer. O problema é que na medida em que a gente tira o medicamento, a sociedade continua a mesma, não é? E o sofrimento continua ali. Então como é que a gente vai se relacionar com essas questões, né? Sem dúvida nenhuma, estabelecendo laços mais honestos e sinceros. Agora, para isso tem que ter uma disposição. E tem alguns espaços que permitem que isso aconteça de uma forma melhor. O CVV ele é uma entidade que, diga-se de passagem, na sua origem, uma entidade de caráter religioso, né, que são os samaritanos, e que vai ter um conjunto de pressupostos. Então o CVV está baseado numa proposta teórica, vamos dizer assim, né, que vem da psicologia não só, mas de uma psicologia humanista, baseada principalmente no Carl Rogers, né? E é uma psicologia profundamente liberal. Inclusive o CVV parte do princípio de que se o sujeito quiser se matar, ele não pode impedir. Então os voluntários do CVV estão ali dispostos a ouvir, mas eles não podem, por exemplo, impedir a pessoa de se matar. Não podem descobrir o endereço e mandar uma ambulância ou qualquer coisa do gênero, né? Pelo menos esses são os princípios que já estiveram por trás do CVV, a menos que alguma coisa tenha mudado de algum tempo para cá. E aí, então o CVV tem essa proposta de ouvir as pessoas. Agora olha que interessante. Nós, que somos seres sociais, que nos relacionamos cotidianamente com um enorme conjunto de pessoas, precisamos ligar para uma associação, né? Para um centro, né, no caso, que tem voluntários dispostos a nos ouvir, porque a gente não consegue abrir a nossa vida com os outros, com as pessoas que estão próximas a nós, muitas vezes, né? O que está acontecendo com as nossas relações? E o quanto isso é produto dessa forma de produção e reprodução da vida que é o capitalismo, né? Eu acho que eu faço questão de estabelecer essa identificação, porque é essa identificação que some, em geral, nas discussões. Então, assim, falar que as nossas relações estão mais desumanizadas, todo mundo vai concordar. Agora, por quê? E entender a fonte disso nessas formas de relação de produção e reprodução da vida, me parece que é bastante importante.